O que pensamos quando falamos em mobilidade urbana? Você pensa na sua qualidade de vida quando está se deslocando para o trabalho, para a escola ou até mesmo nos seus momentos de lazer? O seu sonho é ter um carro para poder ir e vir de forma mais confortável? Já parou para pensar nas dificuldades passadas diariamente por pessoas que têm algum tipo de deficiência quando quer andar por alguma calçada ou simplesmente atravessar a rua? Como a sua cidade está se preparando para o futuro? E você, o que tem feito para melhorar a mobilidade? No Ecologicamente de hoje, nós trazemos todos esses questionamentos para a sua vida. A cidade mais antiga do estado, Rio Grande, foi fundada em 1737. Nesses mais de 250 anos, o município evoluiu, cresceu, inchou e muita coisa mudou. Em 1876 foi fundada aqui a Companhia de Carris Urbanos do Rio Grande. Nesse momento, os bondes começaram a tomar conta da cidade. Primeiro puxados a cavalo, depois movidos a vapor, até chegar aos elétricos. Os mapas da época nos mostram que as linhas interligavam toda a cidade, levando trabalhadores desde as empresas até as suas casas. Se Rio Grande tivesse o sistema de bondes que tinha em 1950, nós não teria o mesmo, nós não teríamos esses engarrafamentos. Não tinha, gente, tinha um sistema de bondes que tu poderia ir do shopping ao porto, ao centro, tá? Nós não tinha nem essa região aqui, não existia isso aqui onde a gente está, tá? Era campo. Tá? E a gente tinha bonde até aqui perto, e o bonde integrava com o trem. E tu podia pegar um bonde, descer ali, pegar o trem. Mas a política dos carros adotada no Brasil nos anos 50 criou cidades voltadas para os automóveis. As calçadas estreitas e as ruas largas nos demonstram isso. A opção pelos carros custou e custa caro. Já que o mundo está hoje em dia um mundo urbano, as pessoas saíram do campo, estão em massa nas cidades, nas áreas urbanas, né? Então a gente já deveria pensar esse todo urbano com mobilidade, tá? Hoje, modernamente, a gente sabe que tem que projetar as cidades para o transporte público. Porque o transporte público, ele é uma mobilidade sustentável, tá? Diferente dos automóveis, tá? Que, por uma série de motivos, são insustentáveis. Mas o pior deles, o principal deles, é a baixa produtividade que tem o automóvel. Essa baixa produtividade a que o professor se refere é bem simples de ser entendida. Um carro leva em média 1,4 pessoas e ocupa 50 metros quadrados de área. Uma moto, levando a mesma quantidade, ocupa 2 metros quadrados. Andando de ônibus, a pé ou de metrô, cada pessoa ocupa 1 metro quadrado. Assim é fácil entender porque quanto mais carros, mais engarrafamentos. Se cidades que foram pensadas com esse conceito, em que o carro é o principal foco da estrutura urbana, como Brasília, enfrentam esse problema, o que deixar para municípios menores? Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Acessibilidade de Rio Grande, atualmente temos 108 mil veículos emplacados no município. Essa realidade vem complicando a vida de quem precisa utilizar o transporte, seja ele individual ou coletivo, o que vem pressionando o executivo para ter soluções. Né, o formato de mobilidade, né, que é através das ondas verdes. Os semáforos hoje do município, ela tem uma onda verde e os condutores têm que entender que não adianta ele aumentar a velocidade do seu veículo, que o semáforo só vai abrir se ele andar numa velocidade constante de 40 a 45 km. Isso é uma das alternativas.
Outras alternativas também é de ter outras rotas, porque nós estamos muito acostumados, principalmente nós aqui rio-grandinos, vamos dar um exemplo, sair da Praça Tamandaré e ir até o Balneário Cassino. Qual é a via que normalmente a gente utiliza? É a ERS 734. Com isso, há um acúmulo de veículos em cima daquela rodovia. A nossa tarefa, na verdade, é ter o nosso trabalho de sinalização, indicar aos nossos condutores novas rotas alternativas, mediante também um trabalho de infraestrutura, que é através da qualidade da pavimentação, através do asfalto, das drenagens. Então, mostrar aos condutores novas alternativas de deslocamento para que a gente possa aí diminuir o número de veículos, principalmente nas vias mais congestionadas. Esse é um trabalho também nosso, através das placas indicativas que nós também pretendemos instalar, mostrando aos condutores novas alternativas. Mas mesmo percebendo a imensa quantidade de automóveis que tomam conta da cidade e fazem tudo parar, a aquisição desse bem continua sendo um sonho para muitos. É o que eu mais quero, é um carro. É um carro? É um carro. Será que se a gente conseguisse ter um transporte público, um transporte coletivo, em que todo mundo conseguisse usar e confiar, tu também teria esse pensamento de ter o carro? É que para mim o carro é um sonho. É um sonho que eu tenho, ter um carro. Até porque um carro eu posso fazer viagens, posso ir aonde eu quiser, a hora que eu quiser, sem me preocupar com ônibus. O sonho de Luiz se reflete na realidade que é vivida por milhares de pessoas dia a dia em Rio Grande. O transporte coletivo existe, mas não consegue ser atrativo. De ônibus é mais rápido, mas tu espera mais o ônibus na parada do que o tempo que tu vai levar até o centro. Quem mora no cassino só tem um ônibus até o viaduto, né? Então quantas pessoas precisam daquele ônibus? E muitas vezes eu chego na parada onde eu moro, aí próximo ao viaduto, ele vem lotado já. Só ali tem 15 pessoas esperando o ônibus. É muita gente. Se o senhor tivesse um carro, não andaria de ônibus? Eu acho que não, né? Porque é muito mais rápido. Em torno de 60 mil pessoas usam diariamente o transporte coletivo aqui em Rio Grande. Mas cada uma delas tem o sonho de ter o seu carro. Isso fez com que o município já tenha um carro para cada 4 habitantes. Um número que a gente pode comparar com o que acontece na Holanda. Só que lá a opção pelo carro é só nos momentos de lazer. No dia a dia, o transporte coletivo é sempre a melhor opção. Mas por que aqui a gente não consegue transformar a nossa realidade? A diferença entre Rio Grande e Amsterdã é que em Amsterdã tu tem muitas outras opções de transporte. Tu pode escolher entre vários modais, então tu vai usar o carro em último caso, do teu deslocamento diário, da tua ida para o trabalho, da tua ida para fazer uma visita para qualquer pessoa, tu vai usar o transporte público, que ele é mais forte, a oferta dele é maior na hora comercial. De noite tu vai poder usar teu carro, tu tem menos trânsito, menos conflitos viários, então tu vai poder usar teu carro. Eu entendo que na nossa situação atual tem como equacionar tudo, mas para isso é preciso melhorar a oferta do transporte em massa, do transporte coletivo. Se para quem não tem maiores dificuldades utilizar o transporte público é difícil, imagine então para quem tem que lidar com algum tipo de deficiência. Em 2004, o Decreto 5.296 determinava que em 10 anos todos os ônibus deveriam ser adaptados, mas também permitia que a mudança fosse gradativa, o que joga essa data para 2018. Mas se o ônibus é adaptado, a dificuldade é outra. Quais são as principais dificuldades que a Fabiane tem de locomoção aqui? A gente tem uma rampa que ela tentou passar agora, só que a gente viu que não é bem assim. O problema é as rampas, as paradas de ônibus, que às vezes os ônibus não encostam bem nas paradas para ela subir. Aí não tem como ela descer também, né? Porque às vezes para ela subir ela tem que procurar uma calçada, uma rampa de garagem, que não tem rampa de acesso em todo lugar. É isso aí. E as paradas de ônibus. O conceito de mobilidade evoluiu, tentando deixar de lado a superioridade dos carros em relação às pessoas. Isso a gente consegue perceber através do Código de Trânsito Brasileiro de 1998, que diz no parágrafo 2:
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Mobilidade é um conceito que avança em relação à visão que existia no passado, na década de 60, década de 70, sobre a movimentação da cidade. A gente antigamente falava muito sobre tráfego, sobre circulação de veículos, sobre aquela visão de uma cidade estática, que existem máquinas que circulam e garantem o movimento da cidade. Hoje, quando a gente fala em mobilidade, a gente fala de uma cidade que se movimenta, de uma cidade que envolve vários atores que se movimentam. E esses atores incluem pessoas, incluem ecossistemas, incluem outros espaços que antigamente eram considerados. Então eu tenho mobilidade nas ruas, eu tenho mobilidade nas ciclovias, eu tenho mobilidade nas calçadas, eu tenho mobilidade na água. Pensar mobilidade é pensar acessibilidade. É pensar em quem percorre as ruas da cidade diariamente. E até para quem corre maratonas no deserto, transitar por uma praça pode ser um desafio. Para mim, mobilidade urbana é simplesmente a cidade estar preparada para que qualquer pessoa possa caminhar, fazer seu lazer, correr dignamente sem cruzar por um obstáculo que acabe colocando em risco a sua integridade física, né? Porque nós, como agora nós estamos caminhando, aqui a calçada está muito boa, mas tem lugares que eu não consigo fazer assim. Eu não consigo conversar e caminhar ao mesmo tempo, porque são tantos obstáculos que acaba acontecendo que isso bota em risco a tua situação física. Aqui mesmo a gente está chegando numa escada lá, gente. Um degrau. A gente vinha caminhando aqui, tu me avisou que tinha esse degrau. Não é essa rua, essa parte da praça não é uma parte que eu costumo passar sempre. Então, eu não tenho na minha mente que eu vou encontrar esse degrau. Então, assim, ó, se não é tu me avisar, eu simplesmente vou tropeçar e vou acabar me machucando. O que acontece? Que aqui poderia ter, um pouco antes desse degrau, um piso alerta. As pessoas não sabem, o piso alerta é aquele cheio de bolinhas ali, que simplesmente quando eu pisasse nele, eu saberia que aquilo está me avisando que à minha frente eu vou encontrar algo. Então eu já diminuiria o passo, eu pararia e com a minha bengala eu sentiria aqui na frente como eu estou fazendo agora. Aí eu poderia seguir completamente o meu caminho como eu estou fazendo agora. Mas assim, ó, tu não encontra isso na cidade. Ninguém vai me dizer assim, ó, posso até não ter, eu já andei pela cidade inteira e nunca vi um piso alerta me alertando de algum degrau. Como é que é para ti poder correr o dia a dia, né, independente? Olha, o mais complicado para mim, para que eu possa levar uma vida normal, é como me locomover nas calçadas, né, nos acessos, e realmente a nossa cidade ela é bem precária com relação a isso. Né? As calçadas são mal feitas, calçadas antigas, muitos buracos. Aqui mesmo na praça já caí uma vez, tranquei a cadeira num buraco e caí por causa das calçadas. Né? As rampas nem se fala, são verdadeiros obstáculos. Né? E muitas vezes a gente tem que andar pela rua, né? Competindo com carros. E para resolver esses problemas, algumas soluções estão sendo pensadas. Em Rio Grande, a Lei 7.862 de 2015 promove o programa Calçada Legal, que pretende regularizar a situação dos passeios públicos do município e regulamenta algumas questões, como o espaço de disposição das calçadas. Segundo a lei, temos que pensar as calçadas divididas em 3 pontos: a faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acesso, sendo que a primeira deve ter no mínimo 1 metro e aonde podemos colocar lixeiras, floreiras, iluminação pública e as rampas para o acesso de veículos. A faixa livre deve possuir no mínimo 1,5 metro e, como já diz, deve estar livre para a circulação dos pedestres. A faixa de acesso é aquela em que podemos colocar materiais que possam ser retirados, como placas, cadeiras, não podendo ultrapassar a faixa livre. Essa é uma legislação nova, mas como a gente já viu, o nosso Código de Trânsito vem lá de 98. E apesar do tempo já ter passado, muitas pessoas insistem em não cumpri-lo. E eu não estou falando apenas dos condutores. Mas é aqui na sala de vídeo monitoramento que a gente consegue ter a ideia real do que acontece no trânsito no centro da cidade.
Aqui, os agentes conseguem visualizar através das câmeras os mais diversos flagrantes. Eliane, quais são os principais problemas que vocês conseguem observar no trânsito da cidade de Rio Grande? Nós temos em Rio Grande vários problemas, mas o que é mais visualizado hoje é duas questões. As dos condutores, que param seus veículos em qualquer lugar, sentem-se no direito de parar, fila dupla, entre canteiros, em vagas não destinadas a eles, menos de 5 metros. Então isso causa um transtorno já no trânsito que já está um pouco prejudicado. Outra observação que a gente faz diariamente, aí é com referência aos pedestres, é que os pedestres de Rio Grande, eles não têm por costume obedecer a sinalização, tanto do semáforo como priorizar a passagem pela faixa de pedestre. Então o semáforo pode estar fechado para eles atravessam no meio dos veículos e mesmo tendo às vezes uma faixa de pedestre perto, próximo de onde ele vai passar, ele opta por passar por ali. E isso ocasiona que o condutor não visualiza, né? Não tem uma boa visualização do pedestre. E aí colocando em risco ali o próprio pedestre e causando acidentes na maioria das vezes. E essa imprudência causa milhares de mortes no mundo por atropelamento. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 270 mil pedestres perdem a vida anualmente no mundo por causa desse tipo de acidente. Esse número equivale a 22% das mortes causadas por acidentes de trânsito. Falta um pouco mais essa consciência do pedestre, de não achar que a responsabilidade pelo trânsito é só dos veículos, que ele também faz parte desse conjunto, né? A gente conversou da mobilidade, e que ele tem que contribuir com a parte dele. E a gente vê que o pedestre, principalmente em Rio Grande, ele joga a responsabilidade mais para o veículo, né? Em detrimento da dele. O pedestre tem a sua responsabilidade. Mas será que um dos problemas não é a perda de espaço para os veículos? Se os carros tiraram os espaços das calçadas, o que dizer das áreas verdes? Para tornar as cidades grandes parques para os automóveis, a natureza sofreu um baque. E nesse crescimento urbano, encontrar espaços verdes como esse, em meio aos centros urbanos, se tornou cada vez mais difícil. A natureza perdeu força frente ao asfalto. Mas para reverter tudo isso, hoje existem várias legislações que prevêem a conscientização da preservação do meio ambiente junto ao crescimento econômico. A legislação mãe que regulamenta os loteamentos urbanos é a Lei 6766 de 1979. Essa lei ela já determina a quantidade a porcentagem de vias que um loteamento mínimo que um loteamento deve ter, a porcentagem mínima de espaços públicos e de áreas verdes. Essas áreas são áreas obrigatórias de doação ao município quando um empreendedor faz um loteamento. Aquela visão de que simplesmente passar asfalto em cima de uma rua era uma solução para resolver os problemas de circulação urbana, esse modelo de pensamento ele aí acabou. Ou, se ele é mantido em alguns locais, é um modelo que está superado no tempo. E ele tende a ser desconstruído ao longo do tempo. A tendência de pensar a cidade hoje é envolvendo todos os elementos ambientais e urbanísticos necessários para que ela possa funcionar de forma correta. E é preciso que essa mudança seja cada vez mais rápida. Os carros não apenas tomaram conta de vários espaços verdes. É preciso que a gente lembre que eles são objetos extremamente poluidores e trazem diversos problemas à saúde da população. Hoje em dia, as cidades elas vão morrer se elas viverem presas da ideia do transporte individual. Isso vai gerar não só um bloqueio que a gente observa em vários pontos da cidade de Rio Grande, mas em outras cidades do Brasil, pelo excesso de veículos circulando, mas também agrega a poluição sonora e agrega a poluição atmosférica. Quanto maior a concentração de veículos, maior a agregação de poluição dos dois elementos. E uma solução para diminuir essa emissão, além da mudança de cultura do uso do transporte individual para o coletivo, é o uso da bicicleta. Porque a bicicleta, para mim, há uns 2, 3 anos, começou com um lazer, que eu andava muito de bicicleta quando adolescente, comprei uma bicicleta e a coisa foi se tornando mais séria. E eu vi, de repente, principalmente quando eu mudei de uma casa para um outro apartamento em Pelotas, que a opção mais viável era a bicicleta, vim para cá. Eu andava em Pelotas no fim de semana, daí eu descobri que uma vez eu saí de táxi da minha casa até o ponto do ônibus, eu gastei 13 minutos e R$14. De bicicleta eu levei 12 e não paguei nada. Coloco a bicicleta no ônibus,
venho, desço aqui na própria FURG ou lá na pista, ando outros trechos, estou aqui e faço caminho inverso e queimo caloria, né? Precisa. A bike começou como uma diversão, muito criança, e depois a gente veio a conhecer o esporte através do BMX, né? Popularmente conhecido como bicicross. Por 10 anos eu pratiquei o esporte e depois migrei então para o mountain bike. Tá? E hoje isso foi indo com o passar do tempo, com um pouquinho mais de conhecimento sobre mobilidade. A gente começou a trabalhar com a parte de mobilidade, de ativismo, digamos assim, né? Eu vejo a bike como hoje eu coloco para as pessoas como o grande meio de autonomia, onde tu consegues ir da porta da tua casa à porta do teu trabalho, à universidade, à escola, fazer compras, tudo fica muito mais autônomo. Se pode ir com mais tranquilidade, com menor tempo gasto. É comprovado que, ainda mais numa cidade como Rio Grande, consegue fazer isso muito mais rápido do que retirando um carro da garagem, do que procurando estacionamento, com um custo muito baixo, né? E com um percentual como eu digo, de autonomia muito grande. Mas mesmo para o uso desse veículo que faz parte da nossa história, é importante que o ciclista tenha consigo a responsabilidade do respeito às leis de trânsito. O uso de equipamentos de proteção também é extremamente indicado. A criação dos espaços adequados para o trânsito das bikes vem aumentando. Isso vem incentivando o uso desse transporte. Mas se para alguns isso é uma moda, para outros já faz parte da vida. Isso aqui ficou muito bom para nós, porque na verdade, os motoristas, maior, menor, pequeno, não têm educação e não respeitam nós como trabalhador, como aposentado. Eu mesmo aqui, se eu fosse pegar o ônibus, fazer o que eu fiz agora no centro, ia chegar tarde. O que eu disse para minha senhora? Não, eu vou de bicicleta. E a minha senhora, não, mas tu tem carro, não interessa, eu quero andar de bicicleta, eu me sinto bem, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer aqui, ó, são 4h20. Estou parado aqui, conversando com vocês, dando uma opinião para vocês, né? Que eu me sinto bem andando de bicicleta. Então o senhor acha que o senhor ia demorar mais tempo de ônibus do que na bicicleta? Sim, com certeza, ia demorar mais de ônibus que de bicicleta. Apesar dos investimentos em ciclovias e ciclofaixas terem começado relativamente há pouco tempo no Brasil, o país já vem ganhando destaque nesse sentido. São Paulo tem sido o grande ícone e lá o processo de urbanização vem invertendo. Agora, os carros têm que diminuir a velocidade para poder conviver com as bicicletas. Aliás, eu acho que deveria poder usar tudo. A gente teria que começar a compartilhar mais a bicicleta com o pedestre. Porque a bicicleta é mais parecida, já que se tu não tiver, na ausência de estrutura, pedestre e bicicleta são mais parecidos do que carro e bicicleta. Tá? As diferenças de velocidade, de tudo. Tá? Porque não dá para dizer que um automóvel como a gente... Hoje em dia, o que a gente está dizendo? Que geralmente o ser humano é uma simbiose entre carro e ser humano, que a gente projeta as cidades para esses. A gente tem um exemplo das ciclovias na Colômbia. A Colômbia hoje é um paradigma mundial em termos de circulação viária pelo uso de bicicletas. São Paulo vem caminhando fortemente nesse sentido também. Então, São Paulo, que era pensada no passado como uma cidade do veículo, do caminhão, uma cidade do concreto, hoje ela vem se tornando um paradigma para o mundo em termos de ciclovias. Hoje a cidade com tem o maior número de ciclovias no planeta. Ela já superou Bogotá nesse sentido. Então, nós temos que criar alternativas em que as pessoas possam circular também, e isso mudar a cultura de uso do espaço, mudar a cultura de uso da cidade para poder enfrentar esses problemas agregados à mobilidade urbana, como a poluição sonora e a poluição atmosférica. Essa evolução no conceito de mobilidade que traz a questão da mobilidade suave, em que pensamos como um todo, em que todos são beneficiados, voltando muito para o transporte coletivo, para o ciclista, o pedestre, o skatista, as pessoas que possuem necessidades especiais, nos faz perseguir uma cidade melhor. Eu penso que o futuro de Rio Grande é uma cidade inclusiva, uma cidade que inclua, e que ela não inclua só as pessoas, mas que ela inclua todos os seres que vivem no seu ambiente. Então, o Rio Grande tem que ser pensada para que
cada pessoa, com a sua especificidade, com as suas características, com as suas necessidades, possa acessar, ter pleno acesso aos benefícios que a cidade oferece. Uma cidade mais humana, ela passa por uma cidade que esteja mais conectada, que esteja mais acessível, que seja feita para as pessoas em detrimento dos carros, onde o transporte seja adequado, onde os deslocamentos sejam rápidos e eficientes, com menos emissão de poluentes na atmosfera. É um processo. Um sistema, uma rede cicloviária, ela obrigatoriamente ela tem que servir a pedestres também, a skatistas, cadeirantes, a todos aqueles que têm uma velocidade moderada, tração normalmente humana ou elétrica de baixa capacidade, tá? Ele pode ser beneficiado com um sistema cicloviário bom, abrangente, integral, sabe, coerente. O que é mais difícil, Vlad, correr os desertos ou ultrapassar os obstáculos de uma cidade? É mais difícil os obstáculos da cidade. Um deserto ainda tem um guia para me orientar, né? No deserto ainda o guia me diz, olha, tem um tijolo, tem um buraco, tem uma pedra, tem tudo. E aqui na calçada não, aqui na cidade a gente tem que andar com o sentido aguçado. Tem muitas pessoas que às vezes me cumprimentam e eu acabo às vezes não cumprimentando porque eu estou tão distraído, na realidade, tão concentrado, né? Onde eu estou andando, me concentrando para ver se não tem nenhum obstáculo, porque tu acaba excluindo alguma coisa ali, não percebendo que as pessoas estão conversando contigo. Porque para mim é muito mais importante eu vir concentrado por onde eu estou pisando, porque é a minha vida que está ali em risco, é o meu corpo que está ali, e tu acaba realmente assim, tendo que... Ou então tu quer usar as duas coisas ao mesmo tempo, conversar como a gente está conversando, e andar ao mesmo tempo é muito difícil. Né? Claro. Tu tem que estar realmente muito antenado assim, nas coisas. As pessoas dizem assim, tu não pode andar sozinho na rua. Mas o que eu vou fazer? A gente tem que ter a nossa autonomia, a gente tem que ter a nossa independência. Né? Então, para que a gente tenha essa independência, aí que entra a acessibilidade, a mobilidade urbana. No mínimo, assim, a mobilidade tem que dar, no mínimo, a independência de uma pessoa poder andar e transpor a rua de um lado para outro, de um lado da cidade para outro, sem nenhum risco, sem oferecer nenhum risco à sua integridade física. Sempre coloco que nós não odiamos carros, não odiamos veículos automotores. A gente ama a bicicleta, mas não tem nada de errado de utilizar o carro num dia de chuva, não tem nada de utilizar o carro quando tu precisa fazer compras, quando tu precisa de utilizar ele de forma um pouco mais, digamos que útil. Então, nesse momento, o carro tem o seu valor, né? E também a integração da bicicleta com outros meios. Por exemplo, nós ainda não temos em Rio Grande, por exemplo, trens, ou utilização de um trem urbano, mas em outros locais já está se utilizando a bicicleta, usando ela de um determinado ponto até o trem, né, dentro do Brasil já, e dali em diante se desloca com o trem, levando a bicicleta junto. Em alguns ônibus já também é possível fazer isso, e seria interessante aqui, somente no nosso transporte coletivo, essa integração. Poder utilizar todos os meios. Sim, em conjunto, inclusive o carro, o veículo automotor, poder disponibilizar dentro do teu porta-malas, poder levar a tua bicicleta, né? E quando chegar num determinado ponto, a partir dali, deixa o carro e faz o restante das tuas voltas necessárias com a bicicleta. Eu acho bem interessante. Andar de bicicleta traz qualidade para a vida e para a mobilidade da sua cidade. Pense se você não pode deixar o carro um dia em casa e ir para o trabalho, ir para a sua escola, fazer o seu lazer de bicicleta. São poucas cidades que têm espaços como esse, que são específicos para a gente poder andar com tranquilidade. Mas ele existe, então pesquise e veja se você também não pode fazer a sua parte, deixando o carro em casa e levando a bicicleta como sua companheira. A gente volta no próximo programa. Até lá!